Oi, meu nome é Alex. Sejam bem-vindos a mais uma aula para Sugestivo Online de Astronomia. Na aula de hoje eu vou falar sobre lei de Newton. Então, vamos começar com a primeira lei de Newton, a inércia. O que ela diz? Todo corpo tende a manter seu estado de movimento, seja ele em repouso ou em MRU. MRU significa movimento retilíneo uniforme, desde que não haja a ação de um agente externo. Então, vamos supor que... Então, o que seria um agente externo ou uma força externa, talvez seja melhor exemplificado? Se eu pego uma bolinha de papel e jogo ela não vai seguir reto para frente, por causa da inércia. Por quê? Porque a gente vai ter a força gravitacional da Terra que vai puxar ela para baixo, e essa seria o agente externo. Se eu pego essa mesma bolinha de papel e eu estou no vácuo do espaço, sem a atração gravitacional de nenhum outro objeto, e ninguém para encostar nesse objeto ou nada para esbarrar nele, e eu jogar essa bolinha de papel, então ela vai continuar em movimento para sempre, com a mesma velocidade que eu joguei. Ela vai continuar nesse movimento retilíneo uniforme para sempre. E se eu pego essa bolinha de papel e deixo ela lá em repouso, no espaço, ela vai ficar lá para sempre, em repouso. Então essa é a inércia. Quais são as implicações da inércia? Então, se você está em um carro e você pula, se você está no carro, no referencial de quem está de fora, você está em movimento. Então, ao você pular, você vai ser jogado tecnicamente na diagonal. Só que no seu referencial você vai continuar parado. Então, nesse exemplo aqui, vou só fazer um desenhozinho. Isso aqui está em movimento. E a pessoa daqui pula. Quando ela pula, o carro vai para frente. E ela não fica para frente, ela não fica para trás. Ela acompanha o movimento do carro. Então, na realidade, o movimento que ela fez, em vez de ser reto, ele é na diagonal. Então aqui, aqui o carro está aqui. Ela pula. E aqui, quando ela cair, ela vai cair no mesmo lugar de onde ela pulou. Então ela fez um movimento. Não fez um movimento para cima e para baixo, ela fez um movimento assim. Então essa é uma explicação da inércia. A inércia ela ocorre por conta da conservação de energia. A segunda lei é a única lei que tem alguma fórmula. É a lei que diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então o F significa força, M massa e A aceleração. Ela é relativamente simples, não demanda tanta explicação. É basicamente uma fórmula. Então, quanto maior a aceleração, o que seria a aceleração? Aceleração igual a velocidade sobre tempo. Então, quanto maior a aceleração, maior a força. Então, por que que mesmo você vê um trem e você pensa, nossa, ele nem é tão rápido assim, por que que se alguma coisa cair ali, ela vai ser completamente destraçalhada? Porque a massa dela é muito grande. Então, se o trem ele tem uma aceleração baixa, mas mesmo assim ele tem uma massa muito grande, a força dele vai ser muito alta. Se eu tenho comparado com um carro, que ele não tem um peso tão alto, mas um carro ele pode ter uma aceleração muito maior e ele vai ter um impacto alto também. Não vai ser tão alto quanto o trem, porque acho que a massa do trem é realmente muito alta. E a unidade da força, ela é medida em newtons. O que é um newton? A gente pode representar com outras unidades. Ele seria um newton, ele seria quilômetro por segundo elevado a menos 1, ou quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Segundo a menos 2. A unidade é o newton. É altamente explicativo, né? Já que as leis de Newton foram desenvolvidas por Newton. Ele colocou, não sei se foi ele, mas talvez alguém, em homenagem a ele, decidiu ter essa unidade de força como Newton. E outra coisa que nós temos disso daqui seria a força-peso. Muitas pessoas gostam de chamar assim, ser o peso. O que seria o peso? Então, o peso ele é diferente de massa. Porque o peso que você tem aqui na Terra, ele é diferente do peso que você teria em algum outro lugar.
Porque a força é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração na Terra, a aceleração gravitacional, ela é 9,82 metros por segundo ao quadrado. Então a sua massa, seu peso, né, que seria peso igual a massa vezes a aceleração gravitacional, depende da aceleração gravitacional de onde você está. E ela depende de muitos fatores, como a massa do planeta, a velocidade que ele gira em torno do próprio eixo. E a gente vai aprender a calcular ela em uma aula futura, mas ela vale isso daqui. Ou você pode decorar que ela vale π ao quadrado, é uma aproximação que algumas pessoas usam. Talvez ela seja usável, eu não sei. A gente vai aprender a calcular ela de uma forma mais precisa. Em um planeta mais pesado, essa aceleração gravitacional teria um peso maior. E a terceira lei é ação e reação. Então, para uma dada força, haverá um par de ação e reação, que dá origem a uma força de mesma magnitude e direção, porém em sentido contrário. Então, um exercício que pode fazer, caso você tenha uma cadeira de rodas na sua casa, é você pode tentar se empurrar a parede. E quando você empurra a parede, o que acontece? Essa sua a cadeira de rodas não, uma cadeirinha com rodas. Uma cadeirinha com rodas aqui, sabe? Não uma cadeira de rodas. Então você poderia chegar perto da parede e empurrar a parede. Você está fazendo uma força contra a parede. O que vai acontecer? Você vai ser empurrado para trás. Por quê? Porque com a mesma força que você empurra a parede, a parede empurra você na mesma força, com a mesma magnitude, só que num sentido oposto. Então, se você empurra para frente, a parede vai te empurrar para trás. Então, se você empurra o chão com força quando está fazendo uma flexão, o chão vai te empurrar de volta para cima, porque o chão é muito pesado e você não consegue empurrar ele para baixo. Só que se for alguma coisa mais leve, como uma caixa, você vai fazer força e se a caixa for muito pesada ou o chão não tiver muito atrito, na verdade, se a caixa tiver, na verdade, se o chão não tiver muito atrito não, mas se o seu tênis estiver escorregadio, você vai ser empurrado para trás, porque a caixa ela te empurra na mesma força que você está empurrando ela. É um foguete, ele empurra o propelente dele para trás e isso gera uma força que empurra ele para frente. E isso existem diversos outros exemplos de ação e reação. Outro exemplo seria com uma arma. Se você tem o recoil da arma, porque a arma ela vai atirar uma munição com uma força absurda e ela vai voltar porque aconteceu a ação e reação. Bem, a mais importante daqui, todas são importantes, né? Todas são importantes. Elas são consideradas as leis fundamentais. A segunda lei. São consideradas como leis fundamentais. Realmente muito importante que você saiba todas, de cor, todas as nuances delas. Não tem tantas, tem algumas, mas é isso. Na próxima aula a gente vai ver sobre outra lei desenvolvida por Newton. Não uma lei, mas alguns chamam de quarta lei de Newton. Seria a gravitação universal. Além disso, nós temos a aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional, como que ela seria? Então, força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Como nós vimos na aula anterior. Também nós temos que força gravitacional é igual a G, mzão, mzinho, sobre R ao quadrado. Esse mzinho aqui, esse daqui seria o mzinho. Então, para você descobrir a fórmula da força da aceleração gravitacional, você poderia igualar as duas fórmulas. Então, mzinho vezes A é igual a G vezes mzão vezes mzinho sobre R ao quadrado. Corta esse com esse. Então, você tem que a aceleração gravitacional é igual a G, constante gravitacional, vezes a massa, sobre a distância ao quadrado. E qual seria a aceleração gravitacional na superfície da Terra? Eu vou deixar de vocês pesquisarem a massa da Terra, o raio da Terra, calcula e o valor tem que dar aproximadamente 9,8. Esse é o valor que nós usamos. Assim que nós calculamos a aceleração gravitacional. Enfim, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e
Caso tenha interesse, eu dou aulas particulares e meu número está na descrição para entrar em contato. Foi isso, I. Tchau.